Olá, sejam bem-vindos ao canal A Alma do Serviço Público, um canal que tem como grande propósito fazer do serviço público um serviço público melhor e, acima de tudo, mais feliz. O vídeo de hoje tem como grande propósito levar-te a refletir quantos processos, quantas tarefas, quantos desafios andas a adiar. Muitas vezes nós não sabemos aquilo que temos em mãos. Esquecemos-nos que por detrás da nossa ação enquanto servidores públicos está o interesse público. E isso é muito importante para que nós consigamos olhar para o nosso dia-a-dia e para tudo o que nos é pedido para fazer, organizar, liderar, seja lá o que for. E por isso mesmo, o que eu te quero falar hoje é lembrar-te que sempre que te encontres numa situação em que tens um desafio para resolver e não sabes como fazê-lo, sempre que chegas a um ponto em que tens tanto trabalho que não tens sequer a percepção de como é que tu vais conseguir sair dessa situação, então aquilo que eu tenho para te dizer é que é possível nós olharmos para o serviço público de forma a conseguirmos organizar o nosso tempo, as nossas tarefas, de forma a conseguirmos dar resposta a tudo o que nos é pedido, pelo menos correspondendo ao tempo. Há um mito de que nós não temos que prestar contas, quando na verdade nós prestamos contas, mas de uma forma diferente. Prestamos contas ao utente, prestamos contas ao cliente, prestamos contas à empresa, prestamos contas a outras organizações, a entidades que nos tutelam. Portanto, nós prestamos contas todos os dias. E, às vezes, esquecemos-nos do mais importante, que é o interesse daquela família, o interesse daquele utente, o interesse daquela empresa, seja lá o que for. E pomos ao de cima, muitas vezes, aquilo que são obrigações de prestar informação, de dar resposta aos nossos superiores. Há tantas e tantas coisas que nos levam a olhar para os nossos desafios não da forma correta. E por isso, o que eu te venho a entregar hoje é talvez algumas dicas para que tu possas fazer uma reflexão do que tu tens em mãos neste momento. Então, a primeira coisa que tu deves fazer é saber onde estás, saber o que tens em mãos. Não vale a pena achares que vais conseguir sair da situação que te encontras sem saberes onde estás. E eu tenho muito por hábito pedir às pessoas que trabalham comigo para mapearem, para criarem, de certa forma, uma forma visual para percebermos qual é o nosso ponto de partida. Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos a deixar que as coisas não aconteçam? E, portanto, a primeira ação que nós devemos fazer é ter a consciência. E para isso precisamos visualizar. Por isso, faz um mapeamento de tudo o que tu tens em mãos e que não consegues dar resposta. Ou até faz um mapeamento de uma situação em concreta e percebe o que é que tu não estás a conseguir dar resposta. E depois de olhares, de teres nas tuas mãos a fotografia da situação em que te encontras, há um aspecto muito importante, que é avaliares o impacto de não fazer, o impacto de não responder. Perceber qual é o impacto para as duas partes, para o serviço público que tu representas, enquanto a tua organização, e para o interesse do outro lado, de quem fez o requerimento, de quem precisa da consulta, de quem precisa do processo, sei lá. Isto é aplicável a todas as situações. O objetivo aqui é nós avaliarmos quanto custa fazer e não fazer. E depois pensar quanto custa fazer hoje e fazer daqui a algum tempo. Ou seja, é preciso nós tomarmos consciência do impacto que vamos ter ao continuar a procrastinar. Isso vai-te ajudar a perceber que
trabalhar muito não é trabalhar da forma correta. Porque se nós formos todos os dias para o nosso serviço, mas não tivermos em conta o que é mais urgente, o que é que vai ter mais impacto, não nos esquecendo de uma coisa muito importante, e no serviço público, de facto, cada vez mais temos de ter essa percepção. Nós temos de pensar que, na realidade, tudo deveria seguir o critério FIFO, First In, First Out. Nem sempre é assim. Nem sempre é possível ser assim. Muitas vezes, até da responsabilidade do próprio requerente. Mas, na verdade, esse deveria ser o critério. O primeiro a entrar deveria ser o primeiro a resolver. Mas como não temos recursos, muitas vezes, para conseguir dar resposta a tudo, às vezes deixamos cair este critério, que é também um critério muito, muito importante. Se estivermos, obviamente, a falar de processos iguais, de requerimentos iguais, de situações iguais. Temos também de avaliar qual é o impacto para a organização que nós representamos de fazer e não fazer. Porque também existe um impacto. Se eu procrastinar um processo, se eu olhar para esse processo como deixa andar, o tempo há de resolver, o que vai acontecer é que ele, em determinada altura, vai tornar-se um processo urgente. Eu tenho de avaliar qual é o impacto para a minha organização também. Porquê? Porque se eu não avaliar, se eu não tiver a percepção do que tenho em mãos, a probabilidade de um assunto que poderia ser resolvido em tempo e com a colaboração de outros serviços se tornar urgente e nós depois irmos desestabilizar aquilo que não é da nossa responsabilidade, aquilo que não depende só de nós, é muito grande. Ou seja, uma coisa que hoje não é urgente, amanhã pode ser. E quando ele se tornar urgente, o que vai acontecer é que eu vou passar essa pressão, passar essa urgência também para outros serviços, para outras áreas da minha organização. E isso não é justo, mas é muitas vezes a realidade do serviço público. E por isso é tão importante nós sabermos onde estamos, sabermos o que é que temos em mãos. Se eu tiver a fotografia e se eu tiver a avaliação do impacto que tem fazer e não fazer, se eu souber o tempo que eu tenho para resolver com tranquilidade, para resolver dentro dos prazos, porque na administração pública, no geral, tudo tem prazos. E muitas vezes nós preocupamos-nos muito mais com os prazos da nossa organização perante outras entidades, não deixamos de cumprir esses prazos, mas é em prejuízo dos prazos que temos de cumprir junto de quem nos procura. E nós temos um propósito, que é servir a comunidade, servir o interesse público. E esse interesse público não se trata só de prestar contas, trata-se sim de exercer as competências do serviço público. É para isso que nos procuram, é porque têm algo que nós temos e que mais ninguém lhes pode dar. Não nos esquecemos deste aspecto muito importante. Quem procura o serviço público é com a certeza de que mais ninguém vai poder resolver o seu problema ou o seu desafio. E isso também deve ser um aspecto a ter em conta. Nós não devemos usar essa realidade como um braço de ferro, como tendo o poder de resolver ou não resolver. Nós temos o dever de resolver em tempo aquilo que nos é pedido, porque mais ninguém pode fazê-lo. Há também um aspecto muito importante, é que muitas vezes adiamos tarefas, processos, desafios, porque precisamos de ajuda, mas temos alguma dificuldade em admiti-lo. E às vezes basta fazer um telefonema para uma organização ao lado, basta fazer um telefonema para um colega de um outro serviço, mas como não investimos o tempo necessário para perceber o que está em causa em tempo, o que acontece é que tudo isso vai cair por terra. Porque quando tivermos ou formos confrontados com a necessidade de resolver, o que vai acontecer
é que já não vai haver tempo para nós pedirmos essa ajuda. E no serviço público, nunca se esqueçam, a maioria das coisas é para todo o país. Portanto, o que é para nós também é para os outros. Então, nada melhor do que ir à procura de alguém que já tenha a solução. Espero que possas olhar para o teu serviço e avaliar o que é que tens em mãos. E pegar naqueles desafios que andas a adiar há tanto tempo. Porque, na verdade, se pensares qual é a tua missão de servidor público, vais perceber que é tudo mais fácil do que aquilo que a tua mente te diz e que faz com que tu adies resolver essa situação. Não vale a pena adiar. Quanto mais cedo pegares no assunto, quanto mais cedo tiveres a percepção da situação e do ponto de partida, mais fácil, mais rápido vais conseguir dar a resposta a todas essas situações. E não levares as preocupações para casa, porque podes entrar e sair e trazeres a percepção de que fizeste muito, de que trabalhaste muito, de que a tua equipa deu o máximo. Mas se não tiveres a percepção do que não estás a fazer, de nada valerá esse empenho, porque a frustração, a preocupação e, no fundo, a avaliação dos nossos resultados vai ficar muito, muito prejudicada. Porquê? Porque não tivemos em conta o mais importante. Espero que tenhas gostado deste vídeo, espero também que já tenhas subscrito o canal, mas se não o fizeste, subscreve. E se gostaste mesmo, põe um gosto. E já agora, também, não te esqueças de ativar o sininho, porque semanalmente eu vou disponibilizar um novo vídeo. Obrigada e até um próximo vídeo.